Depois dos 30 minutos do segundo tempo, a partida virou muito, a gente acabou expondo muito o time para tentar o empate e o Flamengo se aproveitou por conta da qualidade do time, de alguns erros nossos, do contra-ataque, poderia ter feito até mais gols. Mas a maior parte do jogo, o Fluminense fez uma boa partida hoje, considerando o adversário. No primeiro tempo, a gente esteve mais perto de abrir o marcador do que o Flamengo. Eles acabaram fazendo um gol, mais uma vez, de bola parada. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, entrevista coletiva do Fernando Diniz. O que será que ele falou, hein? Depois do jogo, não sei, vou ver agora e quero convidar você que está aí a assistir até o final. Vamos ver aí o que o Fernando Diniz falou depois da classificação do nosso Flamengo. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal. Estamos aqui de madrugada dentro, fazendo um vídeo atrás do outro para trazer para vocês o melhor conteúdo relacionado ao nosso Flamengo. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nada. Tem muita coisa bacana, informativa e divertida. É isso aí, galera. Vamos lá para o vídeo. As imagens são da Flu TV. Link na descrição como créditos. Simbora, vamos lá. Eu queria te perguntar qual que é a real situação dele e por que ele não foi relacionado. Eu ainda não estava se sentindo apto para jogar. A gente foi cuidando dele durante esse tempo, um pouco mais de 15 dias, hoje. E aí ele tentou um pouco antes para tentar ir jogar contra o Corinthians, aí não estava confortável ainda. E na semana aqui no pré-Flamengo, na terça-feira, ele ainda não estava se sentindo seguro para o jogo e a gente achou por bem, junto com ele, não relacioná-lo para o jogo, com o risco dele ter uma lesão. Aí se tem uma lesão, o tempo para ele ficar afastado seria muito maior. Fernando, boa noite. Boa noite. Queria te perguntar, na verdade, não só sobre o jogo, mas sobre esse momento, que são 5 jogos sem vencer. Nesses últimos jogos o Fluminense não conseguiu encontrar alternativas para esse momento que é ruim. Eu queria entender de você o que você consegue observar de alternativas desde que o Fluminense começou a ter atuações ruins, junto com os desfalques, que chegou junto. Se esses desfalques estão fazendo muita diferença e que tipo de reposição pode ser feita, ainda mais agora que tem uma eliminação, se o Fluminense ainda vai ao mercado para procurar jogadores para algumas posições que os jogadores que estão sendo utilizados nem sempre são da mesma posição. Por exemplo, a lateral esquerda, que está com 2 jogadores que são utilizados no banco de reservas. Obrigado. Então, a gente não vai fazer nenhuma caça às bruxas. Esses 2 últimos jogos, você acha que o time jogou mal contra o Corinthians? Primeiro tempo jogou bem. Segundo tempo você achou que jogou mal? Eu achei que jogou bem o primeiro tempo. O segundo tempo, se não jogou igual no primeiro, também não foi mal. Se você vê o número de oportunidades que a gente criou de cara a cara com o goleiro, por isso teve 2 chances, e acabou fazendo 2 gols. A gente perdeu um pouco de organização, mas eu não achei que o time jogou mal. A gente jogou bem no primeiro tempo, no segundo tempo a gente jogou tão bem, mas acabou jogando bem. E hoje o jogo foi um jogo também, na minha opinião, o time não jogou mal. O time jogou mal a primeira partida. Hoje a gente fez praticamente o que o Flamengo tentou fazer, não conseguiu. A gente foi muito dominante na posse, a gente faltou ter mais profundidade, criar mais chance de gol, mas por conta também da qualidade do adversário. Então eu não vejo igual você, que o time jogou 5 partidas ruins sequencialmente. Acho que a gente teve derrotas. Aliás, a gente jogou muito pior contra o Cuiabá do que jogou hoje, do que jogou contra o Corinthians, e ganhou o jogo. E até contra o Cruzeiro foi uma partida que, embora a gente tenha vencido, um jogador a menos depois, foi uma das partidas que eu mais gostei do time. Hoje eu vi um time, na maior parte do tempo, depois dos 30 minutos do segundo tempo, a partida virou muito, a gente acabou expondo muito o time para tentar o empate e o Flamengo se aproveitou por conta da qualidade do time, de alguns erros nossos, do contra-ataque, poderia ter feito até mais gols. Mas a maior parte do jogo, o Fluminense fez uma boa partida hoje, considerando o adversário. No primeiro tempo, a gente esteve mais perto de abrir o marcador do que o Flamengo. Eles acabaram fazendo um gol, mais uma vez, de bola parada, que estava sendo um ponto forte nosso. E depois a gente voltou melhor, a gente teve chances parecidas com as deles de bola parada para fazer. E teve um volume grande de escanteio, não conseguimos aproveitar. E depois dos 28, 30, não me lembro, acho que a equipe, o jogo mudou de configuração, a gente perdeu a organização, a ânsia de fazer o gol, e aí o jogo ficou mais para o Flamengo. Essa é a análise que eu faço do jogo. Em relação ao mercado, a gente vai ir com calma. Esse elenco é o mesmo elenco que foi
conquistou o Campeonato Carioca e até 15 dias atrás estava sendo exaltado por todos. Então a gente achar que está tudo errado, que é o que a gente gosta de fazer, achar que está tudo errado quando acontece isso. O time, números muito ruins. Partidas ruins, a gente fez algumas partidas ruins quando os números ainda estavam bons. Cito essa do Cuiabá, uma delas, entre outras. O time contra o Corinthians, jogar na arena do Corinthians, lá é sempre difícil. O time foi dominante boa parte do jogo. E hoje fez uma boa parte do jogo, a equipe fez um bom jogo também. Então a gente tem que ir, da mesma maneira que eu pensava, a gente tem que ir com critério para saber contratar, porque o Fluminense não tem dinheiro, vocês sabem muito bem disso, para pagar a folha extremamente complicado para o presidente conseguir arrumar o dinheiro para a gente conseguir honrar os compromissos. Então a gente tem que saber ir ao mercado com critério para poder contratar com precisão. Aqui, boa noite. Patrícia Lopes, BIM Esportes, boa noite, Diniz. Bem, no futebol, né, a gente vai muito do céu ao inferno rapidamente, né? Você que está há tantos anos assim no futebol sabe muito bem disso. E o Fluminense sempre visto, né, antes dessas 5 partidas agora, né, que não conseguiu vencer com esses resultados, mas era visto assim como o melhor futebol do Brasil, né, por muitos críticos, pela torcida, até os adversários gostavam de assistir os jogos do Fluminense. Mas agora, assim, depois disso, dessa eliminação, né, e muita gente também falou, né, não você em nenhum momento, tá, mas eu estou dizendo assim, que se especulou seu nome até na seleção brasileira. Mas agora, como é que você vê isso? Essa fase que o Fluminense está passando, o que aconteceu com o Fluminense? O que aconteceu com o Diniz, com o treinador, ou não aconteceu nada? Não, é muito bom assim que a minha resposta vai ser a mesma. Você pega lá quando a gente ganhou o Campeonato Carioca, que infelizmente as pessoas que militam no futebol, e muita gente da imprensa inclusive, até pela tua pergunta, acha que vai do céu ao inferno para vocês. Eu não estava no céu e tão pouco estou no inferno. Estou do mesmo jeito. Falei para vocês aqui, o time começou a dar sinais de reação e jogar bem a maior parte dos jogos, principalmente esses 2 últimos jogos. E é assim que acontece. A gente jogou contra um adversário muito difícil. Vocês vão ver até o final do ano quem vai ter domínio do Flamengo da posse, como a gente teve durante o jogo todo praticamente. Porque isso não é o jogo que o Flamengo quer fazer. Esse é o jogo que o Fluminense gosta de fazer e conseguiu fazer. O Flamengo queria fazer com a gente o que ele fez no jogo passado. Agora, o resultado, ele foge das nossas mãos, muitas vezes. O futebol não se explica de uma maneira matemática. E o Fluminense, então, assim, o Fluminense nunca esteve lá no céu e também agora não está no inferno. O Fluminense é um time que tem que trabalhar muito, é uma chance de crescer. Os jogadores sabem que a gente tem que melhorar e voltar a vencer. A gente tem que voltar a vencer com a cabeça no lugar, sabendo daquilo que a gente errou, saber daquilo que a gente produziu para trás, saber quando a gente estava ganhando, que a gente já começou a nossa queda de rendimento quando a gente estava ganhando, e agora a gente começou a melhorar o time em boa parte desses últimos 2 jogos e não conseguiu o resultado. A gente tem que continuar melhorando e é isso que a gente vai fazer. Bom senso, a gente vai continuar na mesma, achando que é céu e inferno, e a gente agora achar que é produzir um inferno que não tem. Comigo não vai ter inferno. Comigo, esqueça inferno comigo. Eu estou como treinador, eu tenho quase 50 anos, de 50 anos, 41 eu estou no futebol. Então esse tipo de pergunta, de questionamento, é uma coisa que eu estou extremamente acostumado a responder e vou continuar acostumado a responder, porque o Fluminense provavelmente ele vai voltar a subir, aí depois vai ter aquela exaltação, que não vai ter muito senso de realidade, como hoje não tem muito senso de realidade achar que está um inferno. Os resultados estão muito ruins, a gente está 5 jogos sem fazer gol, além de não vencer. A gente tem que procurar o caminho do gol de novo e vencer os jogos. E a gente vai tentar fazer isso. Diniz, boa noite. Thiago Lima, do GE. Nessa sequência, Diniz, 5 jogos, sem gols também, né? E eu vejo que o time criou muito pouco nesses outros jogos. Exceção o Corinthians. O Corinthians eu concordo que criou bastante. Mas nos outros jogos a gente viu que criou pouco. E eu sempre percebo você citando a falta de profundidade, né, nas coletivas. Há uma solução para isso? Com esses desfalques que você tem, você consegue enxergar alguma solução para esse problema? A gente tem desfalques, a gente tem assim, do time que jogou contra o Corinthians. O time, a gente não quer que um time caia de produção, mas o time às vezes acaba caindo. Os bons times são aqueles que quando caem, são os times que sabem subir. E é o que eu espero do Fluminense, que a gente consiga subir. Eu acho que a gente começou a subir na produtividade. Jogar contra o Flamengo, senão você vai criar 200 chances de gol. O jogo é difícil, estava difícil para nós, difícil para eles.
Então, o jogo teve até ali os 30 minutos, era pouca chance de gol para os dois times. A gente estava mais perto de criar chance de gol, a gente tinha controle da posse, a gente tinha muita chance de bola parada. Mas o jogo é difícil, quando você joga com duas equipes que têm qualidade, não vai criar absolutamente um monte de chances de gol, a não ser que você tenha num dia muito inspirado, ou o teu adversário esteja num dia ruim. Então, assim, a gente tem que treinar, melhorar a equipe e conseguir repetir atuações parecidas com aquelas que a gente teve com o Corinthians, principalmente no primeiro tempo. Então, aquilo já é um bom sinal. E a gente vai seguir nessa trilha, não tem uma receita pronta. Hoje era um jogo eliminatório, um jogo mais tenso, um jogo mais nervoso, um jogo mais brigado. A gente quer que o time produza muita chance, que faça muitos gols, mas às vezes nem sempre é possível que isso aconteça. A gente tem que trabalhar muito, ter serenidade, falar menos. A gente também não é um time que fala muito, na realidade, mas assim, cuidar do que a gente fala nesse momento e trabalhar. Porque o torcedor, ele tem que reagir como tem que reagir. O torcedor, ele quer ganhar. E ele está no direito dele de ganhar. Quando a gente vem aqui para falar um pouco, um recado para o torcedor, que eu respeito isso completamente, mas a gente tem que achar os meios para ganhar. E os meios para ganhar nunca são esses que são muito fáceis. Assim, precisa ter profundidade, mas para ter profundidade em determinados jogos não é fácil ter profundidade. Porque o Flamengo, uma vez que a gente passava a marcação, a gente teve o controle da posse, que uma das coisas era ter controle para tirar a maior arma do Flamengo, que é ter a posse. O Flamengo é muito mais perigoso quando ele está com a posse te empurrando para trás, como foi no primeiro jogo. Então isso, a parte tática, ele encaixou muito bem hoje. Não foi ruim para nós. Aí faltou a gente produzir, porque o Flamengo também... Você pode ver o Flamengo também, quando que ele marca assim, todo mundo com os 10 caras atrás da linha da bola, se dedicando, porque eles também nos respeitaram como a gente os respeita. Então o jogo foi difícil. E agora a gente trabalhar sistematicamente para poder melhorar a equipe e voltar a vencer. Inês, boa noite. Coincidentemente, esses 5 jogos que o Fluminense não vence, você tem 3 clássicos que acabaram sendo até um pouco decisivos, né? O Botafogo, na época, se ganha, vocês poderem assumir a liderança. Esses 2 jogos contra o Flamengo. O quanto esse tipo de jogo decisivo parece estar pesando no mental, ou é só uma coincidência essa sequência ruim ter esses jogos decisivos em clássico? Se estivesse pesando no mental, a gente teria jogado mal contra o Corinthians, teria jogado mal hoje, teria sido dominado. Não foi o que aconteceu. O problema não está sendo mental. Absolutamente não. Assim, o problema, assim, uma coisa específica, não tem uma coisa específica. A gente precisa, que nem contra o Corinthians, a gente produziu e falhou na finalização. Hoje era um jogo que a gente ia ter pouca chance e tinha que ser letal. Como o Flamengo foi, ao abrir o marcador. E não conseguiu. Então os jogos, eles têm histórias diferentes. Lá na Bolívia é um jogo que a gente jogou com o time todo mudado, vários garotos, jogar na altitude, então cada jogo tem uma história. O que o time tem que fazer agora é amadurecer, aprender e melhorar. Melhorar com aquilo que está acontecendo. Esse é o trabalho que eu acho que a gente tem que fazer. O trabalho do treinador é fazer a equipe evoluir quando está ganhando. Quer dizer, é mais difícil fazer evoluir quando está ganhando. E agora que está perdendo, assim, saber separar aquilo que a gente está fazendo de errado, daquilo que a gente está fazendo de certo, e melhorar a equipe e aumentar a nossa chance de vencer. Tá aí, galera. Trouxe aqui para vocês alguns trechos da entrevista coletiva do Fernando Diniz. Achei que ele fosse falar mais do Flamengo, mas ele não quis dar o braço a torcer, ele não quis valorizar tanto a vitória do Flamengo, e acho que isso é até comum, né? É difícil você ver um adversário que sai derrotado ficar elogiando o time que venceu. Dá para entender. Só que, cara, o Sampaoli deu um nó tático no Fernando Diniz. Não é porque o time que tem mais posse de bola merece vencer o jogo, não é porque o time que tem mais posse de bola é o time que joga melhor. O Sampaoli estudou o Fluminense e viu a melhor forma que dava para vencer esse time do Fluminense, porque o Flamengo também gosta de jogar com a bola. O Flamengo gosta da bola, da posse de bola, e é um time ofensivo. Só que contra o Fluminense, o Flamengo mudou. O Sampaoli foi mais inteligente, mais esperto. Ele mudou e, graças à estratégia do Sampaoli, estamos nas quartas de finais da Copa do Brasil. O negócio é o seguinte, cara, vamos comemorar, galera. É isso aí, tô feliz pra caramba. Se você também tá feliz, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Fui!